Você falou da neurogênese. Como que ela funciona exatamente? Ele é um processo digamos, de despertar novos neurônios no cérebro ou de criar novas conexões entre os neurônios existentes? As duas coisas. De criar mais quantidade de neurônios e reorganizar sinapses antigas. Uma das coisas que a gente tem estudado com bastante frequência, vamos começar até agora um curso de pós-graduação em psicoterapia para médicos e psicólogos com psicodélicos. Então, uma das coisas que tem sido usada com resultado bastante positivo é o MDMA, o êxtase, em trabalhos, em pesquisa para trauma de guerra nos Estados Unidos, para recontextualizar o seu trauma de guerra. Uma coisa que a gente tem usado com sucesso incrível é recontextualizar, por exemplo, abusos sexuais com psilocibina. Então reorganiza, tem uma experiência, aí uma experiência não é com microdose, é com dose dissociativa, com dose para ter mesmo visões, dirigido com terapeuta, a pessoa pode reformular todas a sua experiência traumática de abuso sexual, recontextualizar aquilo através da neurogênese fabricado pela psilocibina e pela indução terapêutica do paciente naquele momento, e a pessoa conseguir perdoar o seu avô, o seu pai, o seu abusador, de dentro para fora, perdoar, esquecer, resolver o problema. E com isso, todos os efeitos secundários de dificuldade sexual, de impotência, de vaginismo, de despareunia, de todas as melecas que podem acontecer com uma mulher, uma pessoa abusada sexualmente, com neurogênese, usando alucinógenos. Mas a neurogênese, ela é observada em laboratório, em condições controladas? Sim. Por exemplo, eu não sei se é possível isso, mas o neurônio, é possível enxergar ele de alguma forma, enxergar o processo pesar, elétrico? Inclusive pesar, é o aumento das células, dos neurônios, do tamanho. Essa teoria de que do macaco chapado, como se diz de maneira jocosa, foi exatamente o que modificou um cérebro pequeno de um primata ali, com o cérebro desenvolvido com substâncias que só nós, mamíferos humanos, temos, que é o córtex cerebral. Então criou-se volume, criou-se estruturas, não só novas organizações sinápticas, novas compreensões, como estruturas novas. Então o cérebro fica mais denso, é isso que você está querendo dizer? Fica mais robusto. Fica mais robusto, a gente pode dizer isso, a neurogênese é isso. Porque a perda, até 2003, se eu não me engano, a gente acreditava que a gente nascia com uma quantidade de neurônios e eles iam morrendo conforme as cachaças que a gente bebia. Já ouvi muito isso. As maconhas que fumava, as cocaína que cheirava, as noites que não dormia, ia matando os neurônios. Depois de 2003, nós descobrimos que isso não é verdade. Que existe o tempo todo, o cérebro fabrica novos neurônios. E uma das coisas que mais fabrica neurônio é a atividade psíquica. Então, você pegar, por exemplo, o Oscar Niemeyer, morreu com 104 anos, há pouco tempo, morreu trabalhando, arquitetando, desenhando na prancheta, estava ali. Por que ele continuava trabalhando? Porque era um arquiteto mal sucedido, precisava trabalhar com 104 anos, senão ele não pagava aluguel. Cara, era um arquiteto mais famoso do mundo, porque ele produzia, ele se sentia vivo, se sentia inteligente. Então, quanto mais ele projetava, mais inteligente ele ficava, mais neuroplasticamente ele ficava ativo. Cérebro mais novo, com 104 anos. Então, existem substâncias, existem alimentos, existem práticas neurogênicas. A meditação é neurogênica. Então, o silêncio, ele é neurogênico. Não no sentido de fabricar mais, mas de criar novas compreensões sinápticas. Assim como chegou a moda do fitness, das ginásticas, e as pessoas precisam, né, todas, haja vista a quantidade de academias que tem de ginástica,
está chegando o tempo que nós vamos precisar de ter academias ou exercícios mentais, silêncios, exercícios respiratórios. A meditação, ela é uma necessidade da humanidade. Então a necessidade vai ter que aprender. E o que é meditar? Fazer silêncio com a mente. Simplesmente colocar o corpo num estado basal de pensamento difuso, não de ausência de pensamento. Não tem como parar de pensar. Só de parar de pensar, já pensei em mais alguma coisa. Não tem como. Que tem pare de pensar, né? Faz exercício. Pare de pensar, pare de pensar, pare de pensar, pare de pensar. Não tem como. Tá pensando. Não Eu lembro que quando eu comecei a tentar meditar, eu tinha esse problema. Falei, meu Deus, eu preciso parar de pensar, não tô conseguindo, eu tô pensando, nossa, para de pensar, não, eu tô pensando em alguma coisa, não, para de pensar. Não parava. Não pense num elefante cor-de-rosa. É. Não pense num fusca preto com bolinhas brancas. Vem na hora. É assim que funciona a mente. Nós somos imagéticos. Então a técnica é deixar o pensamento difuso, sem nenhuma atenção a qualquer um deles. Não tem nenhum valor. E aí sim você pode começar a meditar. Aí começa a entrar num estado que a gente entra diariamente, que é o estado alfa. Entra na hora de dormir e na hora de acordar, 2 vezes por dia. Só que ele não dura, porque você aprofunda ou porque desperta. E a meditação traz isso. Então, esse silêncio é algo que nós vamos ter que praticar, mais cedo ou mais tarde. Você começou lá com 28 anos com a ayahuasca, né? Que foi o portal de entrada para entender o espírito. E nesse tempo passou bastante coisa. O que depois você foi experimentando aí, que existe alguma evolução disso? Ou algum outro método que chega melhor, pior, igual? Olha, eu estudei, participei de algumas escolas iniciáticas, estudei algumas coisas. E por incrível que pareça, não sei se por incrível que pareça, eu acho que é a coisa da simplicidade. Sofistica, sofistica, sofistica até ficar simples. Quando ficou simples não tem mais o que sofisticar. Aliás, quem disse isso foi Leonardo da Vinci, se eu não me engano. Não se iludam. A simplicidade é o último grau da sofisticação. Então, depois de tanta sofisticação, hoje eu ainda bebo ayahuasca, com bem menos frequência que eu já bebi antes. Mas eu pratico mais o silêncio, a respiração e a ausência de forma. Com tantas formas experimentadas, com tantas coisas experimentadas, hoje eu só respiração lenta e profunda, inspirando pelo nariz, soltando pela boca, coluna reta, acalmando a mente e tendo os insights que eu já tive com ayahuasca, simplesmente respirando. Sem nenhuma forma, sem nenhum mantra, sem nenhuma mudra, nada, simplesmente quieto. Nada contra os rituais, como eu te disse, eu já passei por vários deles. E tenho encontrado muita coisa no silêncio dentro de mim. A gente estava até falando, né, dessa coisa dos OVNIs, dos contatos. As pessoas, a grande maioria das pessoas imaginam que vão fazer contatos subindo uma montanha, num determinado momento, olhando para o céu, e quando podem fazer esses contatos com esses seres dentro de si mesmo, simplesmente silenciando e ouvindo a rádio que você sintonizou dentro de você mesmo. Isso é absolutamente possível. Nós buscamos muito o poder fora de nós, quando está tudo dentro de nós, todas as chaves. Uma das coisas mais inteligentes que eu já vi é uma frase que diz o seguinte: a chave dos grandes mistérios está na simplicidade do óbvio. Obviamente, a grande chave é ser misteriosamente simples. Isso daí rendeu e ainda rende reflexões profundas, pelo menos para mim, essa frase. É como se nós vivêssemos numa cadeia cuja chave está do lado de dentro. E só nós podemos abrir. É a prisão, né? É a prisão. A gente cria uma prisão dentro de nós mesmos. A gente se aprisiona, né? Melhor dizendo. O Matrix, esse filme retratou muito essa prisão.
É tudo uma ilusão isso. Tudo uma ilusão.